O que você está fazendo da sua vida entre a estrela e a cruz? É sobre isso que eu vou falar hoje. Talvez você fale, Roger, como assim? Eu nem entendi esse título. Exatamente. Quando você nasceu, né, é o dia que coloca uma estrela. Você já foi a algum, por exemplo, algum velório, onde enterraram lá o morto e aí tem aquela tábua ali em cima do morto, aquela foto. O dia do nascimento é o dia da estrela, o dia da morte é o dia da cruz. E foi assim também com Jesus. Quando Jesus nasceu, veio uma estrela, a estrela de Davi. Mas Jesus também, na morte, ele morreu numa cruz. Interessante é que até a nossa morte tem a ver com a morte de Jesus. Nós entendemos que a morte é uma cruz. E tudo bem, mas a grande alvo desse vídeo é te fazer uma pergunta. A minha grande pergunta é: o que você vai fazer entre o intervalo da estrela e da cruz? E, na verdade, é isso que é impactante. É que nós temos um meio de campo, um intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte. Você sabe, nós temos apenas duas certezas na vida. A primeira é da salvação. Aquele que crê em Jesus, ele é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós temos também uma segunda certeza, que é a certeza da morte. Todos nós um dia vamos morrer. A Bíblia diz que o máximo que um homem pode viver na terra é 120 anos. Então é só pegar 120 menos a idade que você tem. Esse é o máximo de vida que você vai ter, sabe? E aí eu quero te falar, o que você vai fazer nesse intervalo entre vida e morte? Entre nascimento e morte? O que você vai gastar os seus dias? Sabe? E é interessante que em Eclesiastes, que o Salomão escreve, lá em Eclesiastes 7:2, ele fala que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há alegria e festa. Por que ele fala isso? Porque na casa onde há luto, de fato, as coisas são alinhadas. Quando nós vamos para algum enterro, nós entendemos que a vida é rápida e passageira. Quando vamos numa casa onde há luto, nós entendemos que a vida é um piscar de olho, as coisas passam. Sabe? E aí grandes valores, princípios são restabelecidos. Todo mundo que chega perante a morte restabelece alvos, restabelece prioridades, restabelece a própria vida. E aí por isso que Salomão chega e fala, é melhor ir nesses lugares. Porque na festa está todo mundo despreocupado, na festa todo mundo está vivendo desenfreado, está vivendo como se a vida não fosse acabar. Mas no luto, ali a gente começa a repensar. E é isso que eu quero trazer para você hoje. O que você vai fazer no intervalo entre a estrela e a cruz? Como que você vai gastar os seus dias? Sabe, tem pessoas que vão viver 40, 50, 60, 100, 30, 90 anos. Como que você vai fazer esse intervalo? A vida é muito incrível. A vida é rápida e passageira, mas ela é incrível e maravilhosa. É lógico que ela tem os problemas, tem as circunstâncias, as situações adversas, coisas que a gente nunca imagina que acontece, uma traição, uma morte, uma sociedade que se desfaz, várias coisas que acontecem e nós não estávamos esperando. Mas a minha pergunta é, o que você vai fazer nesse intervalo? Sabe, como que você vai gastar os seus dias de vida? Como que você vai lidar com a sua vida? Sabe, muito mais do que deixar um legado é viver essa vida. Sabe, muitos aí estão preocupando, deixa um legado, sabe, deixa uma herança. Sabe, muito mais importante do que deixar uma herança é deixar um legado de história, de coração, de vida. É viver a vida em abundância, é viver a vida bem. Sabe, a Bíblia diz lá em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, tem pessoas apenas que estão existindo. Só existe. Outros vivem e outros vivem em abundância. Eu quero te falar, a vontade de Deus é que você reine em vida. A vontade de Deus é que você viva uma vida em abundância, em prosperidade, em crescimento. E entre esse intervalo entre a estrela e a cruz, você viva intensamente. Sabe, eu quero te falar, não desperdice a sua vida nem um dia da sua vida. Não desperdice nenhum dia da sua vida, sabe? Com mágoas, ressentimentos, amarguras, medo da opinião alheia. Sabe, eu quero te falar algumas coisas, de fato, para você viver esse intervalo de intensidade. Primeira coisa, viva seu propósito. Sabe, viva por aquilo que queima o seu coração, por aquilo que, de fato, toca você. Sabe, se é uma indignação, se é uma paixão, mas viva o seu propósito.
Nesse intervalo, viva por aquilo que queima você. Sabe? Não tente agradar as pessoas, não tente agradar a todos. É fato que nem Jesus agradou. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo nosso propósito, nós vamos suprir alguns, mas vamos desagradar a outros. Mas eu quero te falar, nesse intervalo, viva o seu propósito. A primeira coisa é viva o seu propósito. O seu propósito é aquilo que você foi criado, é aquilo que Deus imaginou sobre você. Não é que Deus já decidiu sua profissão, mas Deus te deu talentos, dons. Viva com isso. Use ele, sirva as pessoas através disso, mas viva o seu propósito. A segunda coisa é pare de se importar com a opinião das pessoas. Você sabe, as mesmas pessoas que gritaram ali para Jesus, né, Hosana, Hosana nas alturas, foram as mesmas pessoas que 3 dias depois gritaram, crucifica, crucifica, crucifica. Sabe, as pessoas, é impossível agradar elas todo dia, toda hora. As mesmas pessoas que te elogiam, as mesmas pessoas que vão te dar depois uma crítica. As mesmas pessoas que te dão doce depois te dão facada. Então pare de se importar com a opinião das pessoas. E aí se importar é dos dois lados. Tanto com a crítica, tanto com o elogio. Sabe, não viva por elogio. Sabe, quem depende de elogio cai na primeira crítica. Quem depende de elogio não aguenta as críticas. Para com isso. Vai viver seu propósito e para de importar com a opinião das pessoas. Tem gente que gosta de mim, gosta dos meus vídeos. Outros não vão gostar. Mas eu não vou deixar de viver o propósito de Deus. Eu não vou deixar aquilo que queima o meu coração. Entende? Por isso, para de importar com a opinião das pessoas. Sabe, a opinião das pessoas vem e vão. As pessoas que colocam opinião, elas não têm compromisso com o resultado. Por isso, para de importar. Faça com ousadia, crie, comece, recomece, mas faça, viva a sua vida. Sabe? Terceira coisa que é muito importante, sabe? Ame a sua vida. Para de se comparar com as outras pessoas, para de querer ser a outra pessoa. Ah, eu quero a vida dele, eu quero as coisas que ele tem. Não, você tem a sua vida, sabe? Viva e ama a sua vida. Ame você. Ame você do jeito que você é. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias e eu fiquei assim bem encabulado. Porque a pesquisa lá estava falando que a maioria das pessoas não gostam de si. A maioria das pessoas não tem uma autoaceitação, elas não se aceitam, elas não se amam, sabe? Por isso que elas gostam tanto de imitar as outras pessoas, por isso que elas gostam tanto sabe, até mesmo na moda. Quantas pessoas querem comprar Calvin Klein, sabe, outras marcas, porque como elas não se amam e não têm identidade própria, elas querem pegar de quem tem. Então, como eu não tenho, eu quero do Calvin Klein. Como eu não tenho, eu quero disso. E muitas vezes ela não tem a sua identidade. Por quê? Porque não se amam, sabe? Não se aceitam, se acham feias, horrorosas, gordas, magras, esquisitas, não gostam da voz, não gostam do corpo, não gostam de nada. Sabe? Para com isso. Sabe? Para você viver bem esse intervalo, você tem que amar a sua vida. Sabe? Ah, Roger, mas porque você não sabe da minha situação. Eu tenho passado dias difíceis, dias complicados, mas resolva. Sabe? Você tem responsabilidade sobre isso. Você tem responsabilidade sobre os seus resultados. Se não está gostando dos seus resultados, mude a sua postura, mude a sua atitude, mas faça diferente. Entende? Mas ame a sua vida. Não queira a vida de ninguém. Muitas vezes nós achamos sempre que a vida do outro é mais fácil, é melhor, é mais tranquila, porque a gente não entende dos bastidores. As pessoas não mostram o bastidor, ela mostra só o palco, mas você não sabe atrás do que tem as coisas. Entende? Então, ame a sua vida. Quarta coisa que é fundamental, tenha sempre esperança no seu futuro. Algumas pessoas viram e falam, cara, não tem expectativa no futuro. E eu entendo, porque quando nós dependemos da expectativa humana, o humano pode falhar e o humano pode nos decepcionar. Mas Deus não faz isso. Eu quero te falar, você pode ter expectativa sim em Deus. Você pode sim gerar uma expectativa em fé, em esperança, que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Quando eu olho para frente com os meus olhos espirituais, eu enxergo grandes coisas, porque o meu Deus é grande. E por isso eu vou viver esse intervalo da minha vida crendo em grandes coisas. É o que a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios. Ela fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, Deus tem preparado coisas maravilhosas, coisas grandiosas para você. Creia nisso. Creia num futuro magnífico. Aí você fala, Roger, mas meu passado é terrível. Mas vou te falar, Jesus já resolveu o seu passado. É como eu já falei num vídeo passado. Passado resolvido é futuro garantido. Sabe por que seu futuro de paz, de prosperidade está garantido? Simplesmente porque Deus resolveu o seu passado.
Entende? Não tem mais culpa, nem acusação, nem condenação. Você está em paz para crescer e prosperar, para explodir, avançar e romper as áreas da sua vida. Sabe, eu quero te falar, nesse intervalo, de fato, tenha esperança num grande futuro. Sabe? E por último, eu quero deixar isso para você. Viva intensamente. Eu sei que talvez quando a gente fala de viver intensamente, alguém imagina, viver intensamente, então eu ir em todas as festas, é fazer tudo que eu posso, é pular de trampolim, é pular de paraquedas. Eu já pulei de paraquedas uma vez lá no Hawaii, no Havaí, quando eu morava nos Estados Unidos. E é uma experiência muito doida, é bem radical. Quero até pular de novo. Mas viver intensamente é muito mais do que pular de paraquedas. Viver intensamente, na verdade, é você viver todos os dias com intensidade, com alegria, sabe? Viver não perdendo o seu tempo, não perdendo o seu segundo. Faça aquilo que está no seu coração, sem importar com a opinião dos outros. Viva intensamente, sabe? Faça o melhor para as pessoas, seja canal de Deus, seja instrumento de Deus. Não tem receio. Você pode ter certeza que os seus dias vão ser incríveis, sabe? Todos nós um dia vamos morrer. Nosso destino, humanamente falando, é o caixão. Sabe? Por isso não perca nenhum do seu dia mais com mágoa, ressentimentos, medos, amarguras, ansiedades, crises e grandes problemas que têm parado você. Vamos para cima, vamos viver, vamos amar a nossa vida, amar as pessoas do nosso lado, vamos servir, vamos ser bênção de Deus na vida dessas pessoas. Sabe? Nós temos um intervalo entre a estrela e a cruz. Não jogue fora esse intervalo. Que esse intervalo possa ser os melhores tempos e dias da sua vida. Sabe, esse intervalo, na verdade, é a nossa vida. Por isso, não jogue fora a sua vida por causa de problemas, decepções, de medos. Mas viva intensamente. Viva, sabe, os melhores dias da sua vida. Decida transformar os melhores dias da sua vida. Mas a Bíblia diz, Roger, que tem um dia mau. É verdade. A Bíblia diz lá em Efésios que tem o dia mau. Mas em 1 Pedro fala que nós podemos viver dias felizes. A realidade é que quem vive com Deus vive mais dias felizes do que um dia mau. Entende? Quem vive com Deus vive mais bem do que mal. Por isso, entre o intervalo da estrela e da cruz, viva a sua vida. Responda ao seu chamado. Faça o que queima o seu coração. Sabe, eu tenho certeza que essa mensagem pode ter tocado profundamente o seu coração. Por isso, se você gostou dessa mensagem, se você entendeu aqui esse vídeo, escreve aqui para mim nos comentários. Eu vou viver a minha vida intensamente. Eu vou viver o intervalo da estrela e da cruz intensamente. Amém? Se você puder, me segue aqui nas redes sociais, escreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo também com mais pessoas, que essa mensagem tem que chegar a mais pessoas. E é isso. Amém? O mundo é nosso. Te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo e muito mais poder dos céus para você.